Olha lá, nosso estudo de hoje está no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Paulo fala assim: desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Emmanuel comenta na lição 8 do livro Vinha de Luz, Marcas. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo que se refere à vida eterna. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as da sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nulo apresenta nos mais diversos quadros junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. É interessante, né? Que se a gente puder traçar um perfil sobre um músico, sobre um ator, sobre uma figura pública que a gente goste muito, a gente vai ter algumas características que são, na verdade, marcas dessa pessoa que a gente vai colocar no papel ou então vai expor para uma outra pessoa. Então, o Emmanuel começa dizendo: todas as realizações humanas possuem marcas, todas elas, casas, livros, né? Ele vem exemplificando aqui. Então ele fala para a gente: olha, se isso acontece com os objetos transitórios, você imagina com aquilo que se refira à vida eterna. Emmanuel, quando escreveu esse livro, ainda não tinha alguns livros como a gente tem hoje. Por exemplo, um livro que marcante para mim foi um livro chamado Um Terço da Vida, escrito por Hermance Dufour, o Espírito. Ou então livros como No Mundo Maior, ou então Missionários da Luz também, né, do André Luiz. E o que acontece? Esses livros vêm falando que a marca que a gente traz para a vida eterna, ela está escrita no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual. A gente, mesmo sabendo que tem uma discussão mais profunda de que existe diferença de corpo espiritual para perispírito, né? Sendo o corpo espiritual muito mais amplo, a gente vai falar assim nesse momento como se os dois fossem sinônimos para dizer o seguinte: tudo que a gente faz de bom ou de ruim fica marcado, gravado, escrito nesse corpo espiritual nosso. Então ele coloca aqui: o Jesus também possui igualmente os sinais dele. Então a gente não precisa interpretar, segundo Paulo, somente as marcas físicas aqui do sinal da cruz, dos cravos na mão de Cristo. Não precisa ser dessa maneira. A gente vai marcar quais são as características dele e quando termina alguns dos evangelhos, não é só um, né? Eu me lembro, por exemplo, o evangelho de Mateus termina dessa maneira. Não teria palavras nem textos para dizer tudo que são as marcas de Jesus. A gente não tem condição de mensurar o tamanho do Cristo. Mas com relação a gente consegue mensurar sim. E se a gente quer mensurar fazendo uma comparação com Cristo, ele fala para a gente: ó, quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar, observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Tem que pensar assim: o que está sendo o sacrifício de mim mesmo para o bem de todos, de alguma maneira? Mesmo que esse sacrifício de mim mesmo seja aquele de controlar a minha língua, de controlar o meu dedo na hora de fazer umas postagens ou de fazer comentários nas redes sociais, porque hoje as redes sociais têm muito mais poder do que a imprensa tinha algum tempo atrás. A gente tem que chegar à conclusão, né, de que a imprensa, né, a gente lembra que na década de 40, quando alguém colocou lá nos Estados Unidos uma notícia no rádio dizendo que marcianos estavam invadindo a Terra, e toda a confusão que gerou por conta dessa notícia, e aí se descobriu o poder
que tem a imprensa. Hoje tem o poder das redes sociais, e às vezes um comentário que você faz, sem você perceber, você pode estar influenciando um monte de gente. Então ele fala para a gente, se a gente quer saber a marca do Cristo, o que tem na gente de marca do Cristo, né? Nesse período então que a gente está tendo desencarnação de alguns amigos muito queridos, a gente está vendo aqui com muita frequência as homenagens que estão sendo feitas a essas pessoas que estão voltando para o plano espiritual. A gente sabe que a vida não termina, mas a gente vai vendo lá, fulano é assim, assado, e um catálogo de características. E a gente vai vendo, essa característica tem a ver com Cristo, essa aqui não tem tanto, essa aqui, né? E vamos pensar assim, se alguém estivesse fazendo esse catálogo nosso, que eu vou garantir a vocês, esse catálogo existe. No livro Um Terço da Vida, como eu falei, a gente chega lá do outro lado no plano espiritual e a pessoa puxa uma ficha sua e fala, estou vendo aqui, você trabalhou tanto tempo com isso, você fez isso, em compensação você também deixou falta nisso aqui, deixou falha nisso aqui, e faz um balancete patrimonial e espiritual para saber quais são as condições que você tem de adentrar nesse ou naquele trabalho, ou se você ainda precisa, como diz aí no livro nosso lá, né, do chamado bônus hora. Tem um capítulo impressionante no livro nosso lá, que ainda mostra o início do livro, ainda os 10 primeiros capítulos, são 51 capítulos. E tem um momento que André Luiz ele tem vontade de visitar a família dele e ele vai entrar na fila para conversar com uma pessoa que poderia autorizar a vinda para cá, para a Terra. Só que ele diz que lá no plano espiritual, lá no nosso lar pelo menos, quando vai fazer o atendimento, faz de 2 em 2. Uma senhora foi na frente e a pergunta que foi feita para ela, né, foi colocada para ela assim, você recebeu várias oportunidades de trabalho e não aproveitou, todas as vezes você não aproveitava, ou porque você desistia no meio do caminho, ou porque tinha alguma pessoa que você não conseguia se relacionar bem com essa pessoa, e você foi deixando de lado várias oportunidades. Eu estou vendo aqui, você traz muito pouco o bônus hora, olha só, que é o merecimento, né, que é o trabalho moral que a gente está fazendo. Eu uso essa palavra bônus hora, e o André Luiz, ele conta que quando chegou a vez dele, o que você queria falar mesmo? Ele fala, não, deixa para lá, porque né, começou a fazer a comparação, eu também não vou ter bônus hora também para merecer esse trabalho. E a gente vai começar a pensar assim, né, quais são os bônus horas que a gente traz? Mas, gente, vamos pensar assim, ó, bônus horas a gente traz por ter cuidado muito bem do seu pai, da sua mãe, por ter cuidado muito bem dos seus filhos, por ter sido aquela mão amiga que ajudou e fez a diferença na hora que as pessoas precisavam, né? Vão para o médico, vou fazer alguma coisa que precisa de ajuda, isso é bônus hora, né? A gente às vezes fica pensando em bônus hora somente no serviço coletivo anônimo. Não, mas tem pessoas que elas nascem com aquela missão, aquele trabalho de cuidar de um filho problema, de cuidar de uma família, de cuidar de um centro espírita, de cuidar de uma igreja, né? E o bônus horas dela vai estar baseado naquilo ali. Então é questão da gente todo dia botar a cabeça no travesseiro e interrogar a nossa consciência. O que eu fiz hoje no dia de hoje? O que foi coisa que foi meritória? E o que não foi meritório? O que foi realmente pisei na bola aqui, um momento de fraqueza meu? E esse momento de fraqueza tem se repetido com muita frequência? O que eu faço para poder diminuir isso? Mesmo que não zere agora de um momento, para pelo menos que eu fique numa abstenção dele, abstinência dele durante um determinado período, e vou me acostumando aos poucos a não ter mais essa ideia, a não deixar mais que isso aconteça. Isso é progresso, isso é planejamento espiritual, e quem toma essa atitude daqui a pouco observa modificação, observa transformação e observa a entrada num caminho, né, mais justo, voltado para o Cristo. Então ele bota aqui, Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades na passagem pelo mundo. E o Evangelho apresenta nos mais diversos quadros. Fala no trabalho, na simplicidade, no pecado, na pobreza, na alegria, na dor, na glorificação e no martírio. Mas vamos pegar aqui, ó, quais são os nossos quadros? É com relação à nossa família, papel de filho, papel de pai, papel de marido, papel de esposa. É em relação ao nosso trabalho, papel de chefe ou papel de subordinado. É em relação à casa espírita, subordinação, cooperação, solidariedade, entendimento da fraqueza dos outros, né? Em relação à vida social também, qual é o exemplo que eu estou sendo para as pessoas? Isso tudo vai fazer parte das marcas que a gente está trazendo com a gente, e marcas que, dependendo do livre-arbítrio de cada um, ou vai ser motivo de alegria quando ele retornar à pátria maior, ou vai ser motivo de reflexão para corrigenda, para a gente recomeçar e fazer certo daqui por diante.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.